Me foi passada essa questão aqui, eu achei bastante interessante, porque lida com pontos que são muito importantes dentro de um triângulo. E a questão é a seguinte: considere um triângulo ABC retângulo em A, cujos lados medem 6, 8 e 10 centímetros, tudo em centímetros, sendo O o circuncentro, G o baricentro, H o ortocentro desse triângulo, ok? Já li aí na ordem que a gente precisa entender. Então, O, circuncentro, G, baricentro, H, ortocentro, respectivamente. Determine a distância, né, entre H e O, ou seja, a distância entre o circuncentro e o ortocentro. E na letra B, a distância entre G, baricentro, e H, que é o ortocentro. Pois bem, pessoal, vamos aqui para a letra A primeiro, e deixa eu trazer aqui um triângulo que eu acabei já deixando desenhado aqui para a gente para facilitar. Então eu vou trazer o triângulo aqui para a gente. Então aqui é o nosso triângulo. Vou deixar ele bem aqui. E vamos fazer a letra A, ou seja, a distância entre o ortocentro, H, e o circuncentro, O. Para isso, vamos ver umas definições. Então eu coloquei esse quadro aqui das definições para a gente entender. Primeiro, o ortocentro. Então, só lembrando que o ortocentro aqui para a gente, ele é o H. Esse aqui, ó, ortocentro. Então, ele é o H que a gente tem aqui na questão. Ok? Ortocentro. O que é que seria o ortocentro? Ele parte do vértice e vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, pessoal, é o encontro das alturas. Se a gente for ver aqui nesse triângulo, que é um triângulo retângulo, e a gente for ver, por exemplo, a altura relativa ao lado AB, o que é que seria a altura relativa ao lado AB? Tem que vir do vértice C fazendo 90 graus. Eu vou até colocar aqui uma linha mais grossinha aqui, ó. Tem que vir do vértice oposto fazendo 90 graus com o lado. Ou seja, esse traço em azul, que é a altura relativa ao lado AB, já é o próprio lado AC. Da mesma forma que se a gente pegar a altura relativa ao lado AC, tem que vir do vértice B, ou seja, do vértice oposto, fazendo 90 graus com o lado AC. Ou seja, é o próprio lado AB. Essa altura é o próprio lado AB. Agora, se a gente quisesse a altura relativa ao lado BC, que é a hipotenusa, esse que está em branco, aí deveria ser um segmento que parte de A, ou seja, do vértice oposto, fazendo 90 graus. Então aqui eu tenho 90 graus com o lado BC, ou seja, onde que se dá esse encontro? Esse encontro vai dar no próprio vértice A. Então, o nosso ortocentro, nesse caso, é o vértice A. Então, eu não vou mais me preocupar com o ortocentro. A gente já determinou. O ortocentro é o vértice A. Ou seja, o ponto H da questão, né, o ortocentro, é o vértice A. Ok, pessoal? Então, eu acho que fica bem simples, né, a gente notar isso. Então, vamos lembrar. O ortocentro é o vértice A. Beleza? Agora vamos pensar no seguinte, ele quer a distância, na letra A, ele quer a distância entre o ortocentro e o ponto O, e o ponto O é o circuncentro. Então, ó, o circuncentro, vou colocar aqui em verdinho, aqui, ou em vermelho aqui, ó. Circuncentro é a última figura aqui, ok? Ele está chamando isso de ponto O, ok? Então, circuncentro é o O. O que é o circuncentro? Então ele fala assim, ó, passa pelo ponto médio formando um ângulo de 90 graus com um lado. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que está fora do triângulo. Agora, qual o segmento que passa pelo ponto médio de um lado, obviamente, formando um ângulo de 90 graus? A gente chama isso de mediatriz. Mediatriz. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui agora o circuncentro, para que vocês entendam. Então, eu vou pegar de novo aqui a nossa figura, né, o nosso triângulo aqui, colocar ele aqui, ó.
beleza? Vou colocar esse outro triângulo nosso aqui. Não, eu nem vou mexer com ele para não dar confusão. Vamos lá, vamos pegar esse triângulo aqui, vamos aumentar um pouco mais, deixa eu colocar ele um pouco mais para cima, e vamos lá. Então, eu tenho que traçar as mediatrizes. A primeira mediatriz que eu vou traçar vai ser em azul. Ela vai ser a mediatriz em relação ao lado AB, o lado de baixo, o cateto de baixo. Beleza. Esse lado, pessoal, eu estou colocando como sendo o lado de 8 centímetros, ok? AB tem 8 centímetros, AC tem 6 centímetros e, obviamente, BC vai ter os 10 centímetros da questão. Ok, então como é que eu traço a mediatriz? A mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio do lado do triângulo, fazendo 90 graus com este lado. Então vamos lá, ó. Vamos traçar a primeira mediatriz aqui. Então ele tem que estar no ponto médio, então medir aqui mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É que aqui saiu um pouquinho de escala, mas vamos dizer que esse segmento estaria aqui, ó. Ele seria esse segmento. Esse segmento faz 90 graus com o lado AB, ok? E divide o lado AB em dois segmentos de 4 centímetros. Então, eu tenho 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui, haja vista que o lado AB tem 8 centímetros. Beleza, a mesma coisa eu vou fazer no lado AC. Então, eu vou pegar o lado AC aqui, mais ou menos aqui, o ponto médio, um segmento que faz... um segmento que faz 90 graus no ponto médio do lado AC. Então, ó, aqui eu tenho 90 graus, ok? E dividiu o lado AC em dois segmentos. Como o lado AC mede 6, 3 centímetros em cima e 3 centímetros embaixo. E esse encontro eu não preciso da terceira mediatriz. As três mediatrizes vão se encontrar no mesmo ponto. E esse ponto aqui é o ponto O. É o circuncentro. Ok, pessoal? É o circuncentro. Deixa eu até colocar em outra cor aqui, né? Vai ficar mais estiloso aqui. Então, ó, aqui em amarelo aqui. Esse daqui é o circuncentro. Agora veja, no item A, ele quer que a gente meça a distância entre esse circuncentro e o ortocentro. Pessoal, lembrando, o ortocentro é quem? É o ponto A, é o vértice A. Ora, se a gente for medir, então, né, dessa forma, se a gente for medir a distância, vou colocar aqui a distância em vermelho, olha só, saindo do ponto A, do ponto O, estou indo para o ponto A, e vocês hão de concordar comigo que eu tenho 4 centímetros aqui embaixo. O segmento aqui, ó, desse lado de cá, é 3 centímetros, obviamente, por quê? Porque está mostrado aqui, ó. Ó aqui, 3 centímetros. E eu tenho aqui embaixo um triângulo retângulo, ó, faz 90 graus aqui, cujos catetos são 4 e 3 centímetros. Então, a diagonal aqui, na verdade, a hipotenusa é 5 centímetros. Se a gente for fazer o teorema de Pitágoras, não é? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso aqui vai dar 25, extraindo a raiz quadrada, nós vamos obter 5 centímetros. Então, a resposta da letra A, 5 centímetros. Ok? Para fazer a letra B, aí vamos lá. A gente precisa agora do baricentro. Então, está aqui, ó, o baricentro é o ponto G. Então, já vou colocar aqui, ó. Ele está aqui, ó, ponto G. Ele diz o seguinte: parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Isso a gente chama, pessoal, de mediana. Ou seja, o baricentro, ele é o encontro das medianas. Então, o que é a mediana? É um segmento que parte de um vértice do triângulo, vai até o lado oposto desse vértice, mas toca no ponto médio desse lado oposto. Ok, pessoal?
É isso que a gente vai ter que encontrar, beleza? Então vamos para a segunda parte do vídeo?